Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Glória Fernandes, passando aqui para fazer a correção da nossa revisão, passar aqui os principais conceitos que nós estudamos aí no nosso primeiro bimestre, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vamos lá. Então, gente, no primeiro bimestre, nós estudamos aí dois capítulos do nosso livro didático, que foi o capítulo 1 sobre método científico, e o capítulo 5 sobre os níveis de organização biológicos. Então, quais são as etapas do método científico? Nós estudamos alguns tipos de conhecimento produzido aí pelos seres humanos, mas vamos enfatizar as características do método científico, tá? Então, de forma bem simples, podemos dividir aí ele em 5 etapas. A primeira é o estabelecimento do problema a ser estudado. A 2 é a formulação das hipóteses. 3, o levantamento de deduções. 4 é o teste dessas deduções, baseado em novas observações e experimentos. E o quinto e último passo é a conclusão, a validade ou não daquela hipótese. Depois estudamos outros 3 conceitos super importantes. É importante que vocês saibam diferenciar cada um deles. O que é um fato? É um evento ou um processo do mundo natural que pode ser mensurado, pode ser estudado. Hipótese é uma tentativa de explicar aquele determinado fenômeno enquanto teste. E a teoria é uma ampla ideia que já teve as suas hipóteses testadas e comprovadas. Isso é o resumo dos principais conceitos do capítulo 1, método científico. Agora a gente já vai para o capítulo 5, que são os níveis de organização da vida. Começando aí pela composição química, pelas substâncias, tá? Onde nós vamos ter substâncias orgânicas. O que são substâncias orgânicas? São aquelas compostas por cadeias, né, de átomos de carbono. E essas substâncias, nós podemos classificar elas aí em nível biológico como proteínas, glicídios, lipídios e os ácidos nucleicos, né? O nosso material genético, DNA e RNA. Depois nós temos a célula como a unidade básica da vida. Essa célula pode ser classificada de duas formas: células procariontes, que são as células mais simples, sem organelas, sem membranas compartimentalizadas. O núcleo dela é espalhado no citoplasma, então são células muito simples que compõem seres vivos também muito simples, que são as bactérias, as arqueias. E temos a célula eucarionte, dividida em dois grupos. São células complexas, tá? Elas contêm esses compartimentos membranosos, possuem a carioteca. Então, nessa imagem, a gente consegue diferenciar bem o que é uma célula simples, o que é uma célula complexa. Então, na simples, a gente vai ter o material genético dela espalhado no citoplasma, vamos ter a parede celular, vamos ter a membrana, o citoplasma, o DNA e ribossomos. Já na célula eucarionte, veja como ela possui muito mais estruturas. Essas estruturas são responsáveis pelo processo de transporte, digestão, reprodução, respiração da célula. Então, a gente tem as organelas, tem um núcleo organizado e tem a carioteca, que é essa estrutura aqui, ó, que envolve o material genético, representado aqui pelo DNA. E as características comuns, né, gente, a todos os seres vivos. Então, a gente vai ter a composição química dos seres vivos. Eu até coloquei aí as siglas, uma forma de vocês memorizarem, né, porque a parte do aprendizado, o primeiro ponto é memorizar. E se aquilo você entender como esse processo acontece, você aprende. Esse é o nosso grande objetivo aqui da revisão. Então, quais são os átomos que vão formar os seres vivos? Nós temos o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, a forma de você memorizar é CHOMPS. Lembra do CHOMPS, que aí você não esquece nenhum átomo importante.
Já os exemplos das substâncias inorgânicas. É muito simples, gente. Só existem duas, que é a água e os sais minerais. Qual é a característica desses dois? Eles não possuem átomos de carbono. Então, dá para memorizar de uma forma bem simples também. Com relação à organização celular, é uma característica comum aos seres vivos. Todo ser vivo tem metabolismo, tem reação, tem movimento, tem crescimento, tem reprodução, tem variabilidade genética e tem adaptação e evolução. Então, as reproduções, nós temos os dois tipos, a assexuada, onde nós temos a participação de apenas um ser vivo, estão vendo aqui a bipartição? Uma bactéria se dividirá em duas. Então, eu tenho a participação de apenas um ser vivo, ela é assexuada. Agora, se eu tenho a produção de gametas masculinos e femininos, essa reprodução passa a ser sexuada, e ela pode acontecer através do fenômeno da fecundação. Então, aqui nós temos vários exemplos de reprodução assexuada, tem essa divisão que eu expliquei com as bactérias, mas também tem a regeneração. Seres vivos como, por exemplo, as estrelas do mar, elas podem perder, se dividir, perder alguns braços, e cada braço desse vai se regenerar e vai formar um novo ser vivo, idêntico ao primeiro, né? Isso acontece também com as planárias, esse tipo de verme, platelminto. Ele também pode perder partes do corpo e cada partezinha dessa vai formar um novo ser vivo. Tem a gemulação também, onde parte do corpo se regenera desses seres vivos e os filhos serão idênticos, serão clones do genitor. Já na reprodução sexuada, tem a formação dos gametas, tem a fecundação, ela pode ser interna, quando ela acontece dentro do corpo, do organismo, geralmente uma fêmea, ou externa, onde os espermatozoides e os óvulos são fecundados fora do corpo daquele organismo. Então, aí são os dois exemplos que a gente já estudou. Aqui seria um quadro, gente, com mais especificidades dos tipos de reprodução. E, por último, a gente encerra com os níveis de organização, começando do mais simples para o mais complexo. Então, o mais simples é o átomo. Quando esse átomo se junta, ele forma moléculas que se juntam, que formam organelas, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema e o maior de todos eles, que é a biosfera. Então, qual é a sequência que vocês precisam estudar? Pode ser do menor, que é o átomo, para o maior, mas pode ser o contrário também. Se vocês quiserem estudar do organismo, né, da estrutura maior para a menor, também dá certo. O importante é entender que um vai ser a sequência, um vai ser o conjunto do outro, certo? Deu para entender, pessoal? Então, revejam aí como revisar, né, os principais conceitos, são apenas 2 capítulos, e a nossa avaliação vai acontecer aí durante toda a semana, tá bom? No segundo B, no caso, vai ser segunda-feira. Na a última, não, primeiro C. No primeiro C na segunda, no, no primeiro B e A será na quinta-feira, certo? Então, espero que tenha ficado claro e boa sorte a todos. Tchau, tchau.